cama, né? Eu de tantas quedas, eu fico muito fundo. Eu tenho que escutar. Aí eu machuquei o braço, né? E mostrei para a igreja, né? Porque a minha casa eu moro sozinha. E é muito difícil. A casa da gente, quando está em comunhão, é muito difícil. Muito difícil. E a Isadora ouviu o meu clamor. Amém. O celular perguntou se eu queria ajuda. Eu queria que meu filho estava bem ali e se negou a me ajudar. Essa é a vida que eu levo, mas a minha mensagem é de Deus. Eu estou no paraíso, estou em Deus. Aí a irmã me deu, né? Socorro, eu chamei o bombeiro, ele veio, levou no nome, curativo, vai passar. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Quer socorro? Aí, irmão, isso não tem preço. Não tem preço. Irmão, os irmãos, né? Estarem conectados com a gente. Amém. Entendeu? Cada um de nós aqui é um só. Amém. Nós somos um. Amém. A mesma fé, a mesma alegria, Amém. a mesma paz. Amém. Sim, nós somos. Temos Amém. Temos que ser. Nos considerar dessa maneira. Amém. O mundo já não nos adora. Amém. Com a opção, com essa inteligência artificial, é preparação do anticristo. Já é preparação. Porque ele vai dominar, né? A inteligência artificial, você pensa que é verdade? Que é mentira. Está demais. Ele está fazendo com as pessoas, né? Então, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a cada irmão que está aqui. Eu agradeço pela companhia do Senhor. Amém. Amém. É minha. Faz Amém. parte do mundo. Eu faço parte do Senhor. Obrigada. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Partimos o pão, tomamos o cálice em memória dele. Amém. E é muito importante isso, né, irmãos? Quando você pega aquele pedaço de pão, você lembra que você é parte de um todo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós não somos o todo. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que nós somos só uma parte. A gente nunca pode esquecer. A gente só é uma parte e os irmãos são o complemento, né? Aquilo que nos complementam nesse corpo. E essa semana eu vi um documentário que eu achei muito interessante. Irmãos, o que faz a Terra ficar girando? A Terra está girando, não está? A gente percebe? Não percebe, né? E a Terra está se movimentando. A gente percebe? E o Sol está se movimentando. A gente percebe? E a galáxia que nós estamos está também se movimentando, irmãos. Agora, os cientistas não têm como explicar isso. O que mantém tudo em harmonia, essa viagem que nós estamos fazendo, né? Nós estamos viajando e algo está sustentando. Mas a palavra de Deus nos explica. Hebreus 1:3 fala assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém! O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém! Se o Senhor sustenta tudo, o Senhor não vai sustentar a nossa vida? Irmãos, e o que sustenta a nossa vida é a palavra do Senhor. Por isso que todo domingo, né, depois do partir do pão, nós estamos gastando um tempo com a palavra. Porque a nossa vida, ela é sustentada pela palavra, irmãos. Se nós deixarmos a palavra, nós vamos pouco a pouco sendo engodados, né? Vamos sendo carregados, como foi apresentado na mensagem de ontem, que eu fiquei realmente muito impressionado, irmãos. Foi uma palavra muito ungida, nos alertando, né? O Senhor é o Espírito da verdade e Ele quer nos conduzir a toda verdade.
Só que o mundo é o mundo da mentira. No mundo só existe a verdade e a mentira, irmãos. Não dá para ficar no meio do caminho. E o mundo, só que ele camufla a mentira com o engano. E esse engano é para nos tirar o foco da verdade. E eu achei muito gostoso, né, aquilo que eu já compartilhei antes, mas no final o irmão mostrou qual o caminho para nós não sermos enganados pela serpente. Qual o caminho? Como no mundo de tantos ruídos, de tanta névoa, né, no mundo de pão e circo, né, de tanto entretenimento, tanto distração, para nos tirar da presença de Deus, nos levar para longe de Deus, no mundo de tanto, como nós vamos vencer isso? Aí o irmão apresentou, nós precisamos de solitude. O que é solitude? É tempo com Deus. E tempo com Deus precisa de silêncio. Irmãos, porque nós estamos tão já acostumados com o ruído que a gente não consegue viver mais em silêncio. Não é aquele silêncio, aquela solidão de você ficar lá olhando para si mesmo, se remoendo, não. É um tempo de silêncio para ouvir a voz de Deus. E os homens de Deus sempre tiveram experiências com Deus, sabe onde? No deserto. Moisés, ele estava no deserto quando o Senhor apareceu para ele numa sarça ardente, não foi? Davi, ele escreveu muito dos seus salmos no deserto. Em Oséias, o Senhor falou assim, eu vou levar o meu povo para o deserto e lá eu vou falar o coração deles. Já que eles não querem ouvir Deus, Deus precisa secar as fontes para que nós possamos ouvir a voz dele. E o Senhor, lá em Lucas capítulo 4, versículo 42, fala assim, sendo o dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. O Senhor saiu e foi para um lugar deserto. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, no meio de tantas atividades, de tantas responsabilidades que ele tinha, ele separava um tempo para ir para o deserto. E a Bíblia fala que ali ele orava. Bom, se o próprio Senhor precisava sair dos ruídos, da multidão que estava sempre atrás dele, para ser curado, o Senhor achava um momento para ir para o deserto, para orar. E nós, irmãos, graças a Deus a gente pode achar um deserto no trabalho, onde os irmãos trabalham tem banheiro, né? Tem, irmãos, e pode achar um lugar onde a gente vai ficar longe dos ruídos, os ruídos de fora, e tem o pior ruído, que é o ruído daqui, né? Da nossa mente que fica rodando. Então, eu estou falando isso para os irmãos, para encorajar os irmãos que não assistiram a mensagem de ontem, assistam, irmãos. E foi impactante. Para mim, ela foi muito impactante. Porque nós que já tivemos a experiência de ter tempo com Deus, a gente sabe. E como que sutilmente o inimigo vai roubando isso. Com coisas boas, irmãos. Mas às vezes não é só coisa ruim, não. Até com coisas boas, mas tira o que é mais importante para a nossa vida. O Senhor falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como que eu vou ouvir a palavra que procede da boca de Deus se eu não tenho tempo com Ele? Não é? E hoje nós vamos ver uma experiência de deserto diferente. Nós estamos estudando o livro de Filipenses, é um livro de alegria, é um livro de ternura, é um livro que Paulo, pela comunhão que ele tinha com a igreja em Filipos, pela experiência que ele teve no início da igreja em Filipos, quando ele escreve essa carta aos filipenses, você vê Paulo movido de muita ternura, porque ele não tem o que repreender os irmãos. Uma igreja que foi companheira dele desde o início, né? Até aquele momento, até o momento da prisão de Paulo, a igreja em Filipos não abriu mão dele. Então, é uma carta que nós sentimos muita ternura de Paulo, muita gratidão de Paulo por essa igreja, que foi companheira, foi colaboradora com ele no Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus, irmãos. E a igreja
foi beneficiada com a obediência de Paulo a esse chamamento que houve lá da Macedônia, e Paulo foi a Filipos, que é a principal cidade da Macedônia, e lá nós sabemos a experiência que ele passou, e é muito interessante, porque lá, a primeira experiência de Paulo lá, foi encontrar mulheres num lugar de oração, e lá ele orou, lá ele falou, e lá o Senhor abriu o coração de pessoas, e essas pessoas creram no Senhor, receberam Paulo na casa dele. Paulo sai de lá, Paulo é preso, açoitado, né? E depois houve um milagre, o Senhor abriu as cadeias enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam e louvavam o Senhor, né? E o Senhor quebrou as cadeias dele, quebrou as cadeias de todos que estavam ali. E outro milagre, ninguém saiu da prisão. Esse foi o maior milagre ainda, né? Do que quebrar as cadeias, por eles não saírem. Paulo não saiu, mas os outros presos também não. Irmão, tudo que o preso quer é ver a porta aberta, né? Não, da cadeia. E eles não saíram, porque o temor de Deus se apoderou deles. Eles tiveram temor. Olha o que aconteceu. Esses homens estão louvando, quebrou tudo, abriu tudo, e eles estavam aí, Paulo falou assim para os carcereiros: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. É impressionante, né? Assim, o que o Senhor pode fazer? E, claro, resultado, o carcereiro se converteu, a família dele se converteu, a casa do carcereiro foi aberta, Paulo foi recebido lá, e lá eles demonstraram com grande alegria o fato de terem crido em Deus. Oh, Senhor, isso é maravilhoso, né? Então, olha a história dessa igreja, e era uma igreja de pessoas que não eram muito abastadas, não eram muito ricas, mas eles sempre participaram com Paulo. Inclusive, Paulo, quando ele escreveu essa carta, Paulo estava preso numa prisão domiciliar, na casa lá em Roma, e ele estava guardado pela guarda pretoriana, né? Do imperador lá, uma elite, estava lá, e Paulo preso, você fala assim, puxa, claro que os irmãos deviam estar orando, né? Para que outro milagre acontecesse, as cadeias fossem. Mas Paulo estava tão tranquilo lá, que é o que nós vamos ler hoje, né, nesse texto de Filipenses capítulo 1, e eu vou querer destacar 3 pontos para os irmãos nessa passagem. Vamos ler então Filipenses capítulo 1, versículos 19 até o 26, tá bom? Eu leio, depois se tiver uma outra versão, eu gostaria também. A aluna normalmente tem uma versão que nos ajuda muito. Você trouxe hoje? Oh, tá bom, tá bom. Mas amém. Quem tiver uma outra versão seria boa. A Mônica acho que tem uma aí também, não tem, Mônica? NVT. É a mesma? A minha é a RA, tá bom? 1, versículos 19 a 26. Diz assim: porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Tem alguma outra versão? É a sua, Estevão? A dela é NVT. NVT? Você lê, Mônica? É? Tá, então vamos lá. Pois sei,
com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Amém. Amém. Obrigado. Bom, olha a situação. Paulo preso. Os irmãos em Filipe certamente estavam muito preocupados, ou não. Paulo preso, irmãos. Alguém que serviu tanto o Senhor agora estava preso. E eles queriam, de alguma maneira, claro, que Paulo fosse liberto, não é? Então eles estavam orando para que isso acontecesse. E Paulo ali preso, primeiro ponto eu quero falar assim, olha que a soberania de Deus, irmãos, ela está acima de tudo. E Paulo cria que o Espírito de Jesus Cristo poderia prover para ele a libertação. Mas a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de orar. E graças a Deus, irmão, nós temos tido essa experiência. Toda quarta-feira, orando uns pelos outros. Isso tem sido, irmãos, um sustento para nós, desde o início. Não é não, Isadora? Desde o início, né? Vendo a Isadora de joelho, a Mônica em pé. Era muito bacana a reunião de oração. Logo no início da casa da irmã Iracema. Vendo uma de joelho ali o tempo todo e a outra andando de todo orando, né? As irmãs orando. Você de pé, ela de joelho e o outro sentado. Mas o importante era nós orando uns pelos outros. E o Senhor, irmãos, vai nos concedendo libertação. Libertação dos nossos traumas, das nossas dúvidas, né, dos nossos anseios, das nossas expectativas. O Senhor tem nos libertado. Então, tem essas duas coisas que andam juntas. Inclusive, Paulo coloca primeiro a súplica e depois a provisão do Espírito. Mostrando como que, olha, é uma graça nós participarmos, né, dessa ação do Espírito por meio da oração, por meio da súplica. E eu, irmãos, eu posso dar testemunho, espero que eu não chore aqui, viu, Mateus? Mas eu sou fruto da súplica de muitos de vocês. Eu tenho certeza absoluta que porque os irmãos oraram, o Espírito foi lá me resgatar. Fazer o que ninguém podia fazer, de uma maneira assim, maravilhosa, né? E o Senhor, irmãos, vou ser sempre muito grato a Deus por isso, sempre. Porque eu sei o poder que há nisso e como que o Espírito, quando encontra na igreja uma base de oração, o que ele pode fazer. E ele pode fazer infinitamente mais, irmão. Lá quando Pedro estava preso, dormindo, inconsciente, a Bíblia fala, mas havia oração por parte da igreja, incessante da igreja, a favor de Pedro. A igreja falou, o Pedro está dormindo, também não está nem aí, mas a igreja não estava nem aí. A igreja estava orando por Pedro. E aí o anjo foi lá e acordou Pedro e libertou ele, e ele não entendeu o que estava acontecendo, só sei que ele saiu dali, né? E a primeira porta automática está lá no livro de Atos, né? Porque fala que as portas se abriram automaticamente, né? Sem IA, sem nada, mas irmãos, o que sustenta os céus e a terra para abrir uma porta não é problema nenhum, né? E o Pedro só depois foi entender, e o resultado, para onde que Pedro foi? Foi para a casa de Maria, onde os irmãos estavam reunidos
orando. E não eram pessoas poderosas não, irmão, porque essa turma lá, quando Pedro chegou, não acreditou que era Pedro. Olha só, estava orando pela libertação do Pedro. O anjo faz um negócio lá, acorda, ele tira ele de lá, e quando ele chega, eles não acreditaram. A serva lá foi lá, falou, ó, é o Pedro. Falou, não é o Pedro, não, é o anjo dele. Ela falou, não, é o Pedro, sou eu, gente. Vocês oraram, eu estou aqui. Oh, Senhor Jesus. Então você vê, não é porque somos poderosos, não é porque a nossa oração é poderosa, o Espírito é poderoso. E ele encontra em vasos frágeis o instrumento para cooperar com ele. Então, irmãos, a súplica e a provisão do Espírito de Jesus andam juntos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulo fala o seguinte: estou certo. Ele estava certo. Ele fala assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Agora preste atenção: quer pela vida, quer pela morte. A gente pensa que só Cristo só vai ser engrandecido se Paulo vivesse. O Paulo fala assim, gente, ele vai ser engrandecido, quer eu viva, quer eu morra. E isso é uma quebra de paradigma, irmãos. Porque Paulo sabia que ele ia ser liberto, mas ele fala assim, o Cristo ser engrandecido independe de eu ser liberto ou não, de eu viver ou eu morrer. O importante é que Cristo seja engrandecido. E o que é? Irmãos, Cristo é grande, irmãos. Ou não? Hã? Ele é muito. Ele é a plenitude da divindade. Ele enche todo o universo. Cristo enche tudo, irmão. Ele já é grande. Mas ele precisa se tornar grande para as pessoas. Ser engrandecido significa ele se tornar grande para as pessoas. Irmãos, para as pessoas, Cristo é pequeno. Para as pessoas ao nosso redor, no mundo, Cristo é pequenininho. E nós somos os telescópios deles. E nós somos os microscópios deles. Quer dizer, para eles o Senhor é pequeno, só que quando eles olham para nós, o tamanho de Cristo aparece. Quando eles olham para o Senhor, Cristo é tão distante, mas quando eles olham para nós, Cristo vivendo em nós, quando eles olham o Cristo vivendo em nós, eles falam assim, como é que essas pessoas podem estar passando por tudo isso e ainda estarem alegres? Não é, não, irmãos? Sério, a gente pode ler aqui a versão do Por favor, mano. Aí, por favor. TLH. Vai lá. Meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Amém! Pronto, é isso aí. Obrigado, Benjamin. Podemos levar outras pessoas a reconhecer a grandeza de Cristo. Veja, irmão, olha só, olha o que é uma pessoa que está ali na prisão. E a prisão para Paulo, irmãos, foi um deserto. Foi ou não foi? Ele foi, por um lado, orfanado da presença dos irmãos, das igrejas, das viagens, né? Mas ele ali, o Senhor estava com ele, ou não? O Senhor estava com ele. Mas aí vem o outro dilema de Paulo. Ele falou assim, olha, agora se eu morrer, isso é lucro. Porque eu morrer, agora eu vou estar com ele. Mas o Senhor já não estava com ele? Só que agora, se ele morresse, ele estaria com o Senhor sem nenhuma limitação dessa vida. Irmãos, quem não tem limitação aqui? Não é não? Quantas limitações?
Nós sabemos, a gente está falando aqui de amar mais o Senhor, de estar mais na presença dEle, mas nós temos tantos afazeres, nós temos tantas obrigações, nós temos tantas coisas que nos impedem de estar sempre com o Senhor, não é? Impedem, irmãos, a gente tem que ser sincero, né? Mas Paulo, mesmo na prisão, ele estava claro, ele falou assim, olha, se eu morrer, é lucro. Mas aí ele tem uma outra frase aqui que é tremenda, que ele fala o quê? Ele fala, mas, se o viver na carne me traz fruto, ele fala assim, qual que é esse? É o 22, né? Já não sei o que dia escolher. De um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Muitos de nós já chegaram numa situação e falaram, Senhor, me leva porque vai ser melhor. A gente já pensou isso, acho que todo mundo já pensou. Aí ele fala assim, o que é incomparavelmente... Mas, aí vem esse outro terceiro ponto, por vossa causa, mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou, de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Oh, Senhor Jesus, isso mostra um coração de alguém que não é egoísta. Ele não era egocêntrico. Ele não estava pensando só no benefício dele. Aqui, irmão, nós vemos as duas coisas. Alguém que ama a Cristo acima de tudo, mas também ama os irmãos. E por causa dos irmãos, ele faz uma escolha. Ele fala, Senhor, tudo bem, eu estou aqui. Eles estavam ali investigando o Paulo. Né? Paulo estava preso. Ele podia ter sido morto já naquela época. Mas ele estava claro, não, ainda não chegou a hora. Por causa dos irmãos. E ele sabia que ele ainda precisava retornar e estar com os irmãos. A gente sabe que Paulo, depois disso, depois dessa prisão, ele ainda saiu, ele visitou as igrejas, ele escreveu o primeiro, escreveu o segundo Timóteo, escreveu o Tito, ele ainda percorreu e depois foi preso de novo, aí ele foi martirizado. Mas Paulo percebeu, ainda não é o tempo não, Senhor, porque os irmãos têm algo ainda que eu preciso fazer. Ele tinha uma missão, irmãos. Ele tinha algo que veio de Deus, que ele não podia abrir mão. Claro, irmãos, alguém que serve o Senhor sabe que o melhor é estar com o Senhor. Mas o Senhor falou assim, mas eu não... Quem disse que eu quero te levar agora? Não é? Então Paulo aprendeu isso, né? Teve lá quando Paulo estava indo para Jerusalém, o profeta, as filhas de Filipe, todo mundo profetizou, os irmãos que estavam com ele, falaram, não, Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo, porque vão te prender lá, Paulo, vão não sei o quê. Aí Paulo, ele num ato heróico, ele fala assim, não, mas se eu morrer, eu vou morrer para o Senhor. Mas quem disse que o Senhor queria que ele morresse? E se ele tivesse morrido, cadê essas cartas? Onde estaria Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, não é? Onde nós não teríamos esse tesouro, irmãos, que apresenta para nós o plano de Deus, a vontade de Deus, mostra a centralidade de Cristo, mostra o corpo de Cristo, mostra a nossa alegria em Cristo, né? Mostra o amor que há expresso no livro de Filemão. Quer dizer, é algo tão... Às vezes nós temos pensamentos que realmente não são os pensamentos de Deus, não é? E falando desse negócio de engrandecer a Cristo, quer pela vida, quer pela morte, eu não tinha como deixar de comentar uma das passagens que eu amo na Bíblia, que está lá em Daniel, capítulo 3, que é a experiência dos amigos de Daniel. Isso aqui é uma maneira de engrandecer Deus, engrandecer o Senhor. A gente sabe, né, os amigos de Daniel, eles foram ameaçados por uma turma que era inimiga da fé, inimiga do Deus único. Eles queriam de alguma maneira encontrar um meio para eles serem condenados, e eles acharam uma maneira, que era fazer com que todas as pessoas se dobrassem ao ídolo que foi construído lá. E os amigos de Daniel falaram, não vai dobrar não, não vamos dobrar não, que é isso, só tem um Deus, eu me ajoelhar perante isso daí, de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Eles falaram assim, Daniel capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, estai dispostos, 3,15.
E agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fora, quer dizer, não tinha como não ouvir, né? Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, olha Satanás, a ameaça dele, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta deles é uma das respostas mais maravilhosas da Bíblia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Oh, Nabucodonosor! Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, irmãos, olha, isso aqui, irmãos, é que tem que estar no nosso coração. E se não? Porque o inimigo fala, e se Deus não quiser? Aí ele fala assim, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ó Senhor Jesus. Não estamos aqui vivendo pelas circunstâncias e nem pelas bênçãos. Se Deus quer nos abençoar, amém. Se Ele não quer, amém também. Irmãos, é ousado falar isso? É. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é bom. Sabemos ou não? Sabemos. E que Deus é misericordioso. Ai de nós cair na mão dos homens. Mas o nosso Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia. Nós que conhecemos Ele, a gente sabe. Agora, se Ele não quer, irmãos, nós não vamos ficar preocupados, não é? Se eu tenho trabalho ou não, amém. Cristo vai ser engrandecido. Se eu tenho dinheiro ou não, Cristo vai ser engrandecido. Se eu tenho saúde ou não, Cristo vai ser engrandecido. Irmãos, isso é fazer o Senhor ser grande para as pessoas. Não é? Para as pessoas olharem e ver que nós não estamos aqui dependendo do governo, não estamos dependendo das pessoas, não estamos dependendo da nossa força. Nós temos um Deus que cuida de nós e que é nosso Pai. Não é? Nós temos Pai. Vamos falar, eu tenho Pai. E meu Pai é Deus. Então eu posso ficar tranquilo. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos filhos, né? A Bíblia fala isso, quanto mais o nosso Pai Celeste, né? A gente sendo ruim, até você vê bandidos que são ruins, ficam preocupados com os filhos deles. Bandido, irmão, não é não? Não tem bandido que fica preocupado com o filho? Tá cheio, não é? Mas se eles... Agora imagina o Deus que é a própria bondade, né? Só Deus, na verdade, é bom. Ele não vai cuidar de nós. Agora, irmãos, nós não dependemos do Senhor fazer as coisas para nós engrandecê-lo. E aí é que está o segredo da vida cristã. O segredo de Paulo é: em tudo Cristo será engrandecido. Se Deus quer que eu viva, Ele vai ser engrandecido. E se Deus quer que eu morra, Ele vai ser engrandecido. Inclusive isso aconteceu, né? Quanto Deus não foi engrandecido pela morte de Paulo? Não é não? É marcado até hoje, né? É um mártir da história. E por todos os mártires que vieram, que existiram, né? Quanto que o Senhor não foi engrandecido por aqueles que foram comidos pelos leões, né? Por aqueles que foram queimados como tochas, né? Quanto que o Senhor, porque eles estavam além do véu, eles estavam na presença de Deus, eles estavam no que é eterno. Lá em Salmo, a gente orou ontem, Salmo 139 fala assim: sonda, meu Deus, e conhece os meus pensamentos, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha só, há caminho mau em nós, irmãos. E a gente não sabe, então Deus precisa sondar e provar para trazer a luz, para mostrar: esse caminho é mau, esse caminho que você está andando é mau. Aí fala: Senhor, me guia pelo caminho eterno. Irmãos, a gente vive tanto no limite do tempo que a gente não sabe o que é eternidade.
O Senhor quer que a gente viva pelas coisas eternas. E quando você vive pelas coisas eternas, você não é afligido pelas circunstâncias, sejam elas boas ou más. É o que Paulo estava experimentando. Isso os amigos de Daniel experimentaram. E qual foi o resultado? Olha o versículo, capítulo 3, 28 de Daniel 3. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus. Aí, irmãos. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, porquanto faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus. Não há outro Deus que possa livrar como este. Ah, irmãos. Quem foi engrandecido aqui? Deus. Não foi? Mas porque eles foram ousados. Eles tiveram fé. Não, eles estavam firmes. Eu conheço esse Deus é bom, não tem. Pode ficar tranquilo. Se quiser me levar, tá bem. Se quiser me queimar lá, tá bom, não tem problema não. Porque eles estavam fora dessa esfera humana, temporal, limitada. Eles estavam no que é eterno, irmãos. O outro é o próprio exemplo de Daniel, né? Daniel 6. Daniel 6. Versículo 10. Olha o que fala aqui, Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, e o que essa escritura falava? A escritura falava que quem fosse encontrado orando, adorando qualquer Deus, seria jogado na cova dos leões. Uma ameaça, não é não? Irmãos, o mundo é cheio de decretos para nos ameaçar. Não é não? Eu estou nesse processo da nomeação aí, irmãos, é tanto decreto, é uma montanha russa. Né? A gente ouve os pessoal, agora vai! Aí vem os políticos, fazem as promessas, aí o povo da comissão vai, agora tem 4 deputados, fizeram a comissão, agora vai ser nomeado. Aí todo mundo, aí depois, aí, irmão, se eu for viver por isso aí, haja coração, não é não? Meu Deus, irmãos, eu não estaria aqui não. Não iria fazer reunião de oração, porque ficar, irmãos, assim, se você é nomeado ou não, o importante é que Cristo seja engrandecido. Não, pode continuar orando, tá bom, irmão? Mas o mais importante é que o Senhor se torne grande para os meus colegas. E pouco a pouco o Senhor está dando oportunidade de dar testemunho para eles. Porque o mais importante vai ser isso, né? É nisso tudo, não só para eles, como para os familiares. O importante é que o Senhor seja magnificado, o Senhor seja visto grande na nossa vida. Em relação à saúde também, irmãos. Nós precisamos estar claros que, claro, o Senhor cuida de nós. Mas, mesmo a relação de saúde, nós precisamos saber, o importante é Cristo ser engrandecido. Né? Nós damos graças ao Senhor, né, pela nossa irmã Iracema, por tudo que ela passou esses anos, não é não? E ela perseverando, as reuniões de oração lá, mesmo na época que o nosso irmão Alencar vivo, ali com ela. Irmãos, para nós, irmã Iracema, você não sabe quanto isso nos encorajou. E tem nos encorajado. Ver a graça de Deus na irmã. Não é verdade, irmãos? É ver a graça de Deus. A irmã ali, tendo que assumir a responsabilidade da casa dela, tudo que o marido fazia, e mesmo assim não abrindo mão de nos receber e orar conosco. Oh, Senhor Jesus. E fora as outras situações, né, irmã? A gente sabe, irmã, não é irmã, é a graça de Deus. Né, irmã? Pode ter certeza, nós temos visto Cristo ser engrandecido na vida da irmã, na vida da sua família. Senhor Jesus, irmãos, isso na vida dos irmãos, quer dizer, isso são testemunhos que a gente pode dar, assim, irmãos,
independente da situação, de ter um lugar para reunir, não ter um lugar, já reuni em escola, né, irmão? Que coisa maravilhosa. Eu estava preocupado que a gente sai de um lugar maravilhoso, né, com uma estrutura maravilhosa, a gente foi reunir numa escola, mas quanto que Cristo foi engrandecido lá. Não foi não, irmãos? Vendo o Paulinho chegar lá cedinho para arrumar, para limpar os banheiros, né? Os pernilongos na escola lá, as irmãs tendo que colocar, como é que é? Repelente. Fazia parte da recepção. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso tudo é graça de Deus. E eu tenho certeza que essas reuniões da escola também Cristo foi engrandecido, né? Que o Senhor foi nos unindo, né? O Senhor foi nos mesclando, vendo que a gente não está preocupado com estrutura, nós estamos preocupados com a presença de Deus. Estamos preocupados com os irmãos, cuidar uns dos outros, e que o Senhor seja engrandecido nisso tudo. E agradar o Senhor, né, irmãos? Então, acho que até os pernilongos engrandeceram o Senhor. Falei, a gente não vai espantar esse povo daqui, não. É porque eles continuam ouvindo. Oh, Senhor Jesus. Isso é verdade, irmãos, porque até quando nós saímos de lá, o vice-diretor, ele falou assim, olha, vocês têm sido os melhores clientes, não sei quem que é, parceiros, os melhores parceiros que nós tivemos até hoje. Assim, quer dizer, viu algo, né? Porque a gente sempre deixou a sala mais limpa de que quando a gente encontrou, a gente deixava as coisas arrumadas, né? Os banheiros, e assim, e contribuindo com eles. Então é isso, nossa vida é isso, é para engrandecer o Senhor, onde quer que a gente esteja, entre os familiares, né? Agora, irmãos, é o que Paulo falou assim, em nada eu serei envergonhado. Agora, irmãos, quando Cristo não é engrandecido, o nome do Senhor é envergonhado na nossa vida. Aí percebem? Se a gente recua diante das ameaças, dos decretos que vêm, o que acontece é como se o nome do Senhor fosse feito pequeno aos olhos das pessoas. Por isso que a nossa vida deve ser, Paulo fala aqui, alegrai-vos no Senhor. Filipenses vai falar isso direto. Lá em Tessalonicenses fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Em tudo dai graças. Amém? O que é tudo, irmãos? O Mateus até brincou, né? Tendo cabelo, sem cabelo, né, Mateus? Em tudo dai graças, né? Nossa vida é isso, nós homens, né, na vaidade do homem também, às vezes está no cabelo também, ou na falta do cabelo, ou em não ter cabelo. Mas, irmãos, seja com cabelo, sem cabelo, com emprego, sem emprego, com saúde, sem saúde, que Cristo seja engrandecido. Amém? E que a nossa vida tenha como prioridade cuidar dos irmãos. O tempo nosso de estar com o Senhor, Ele sabe. Enquanto nós estamos aqui, o nosso coração deve ser esse. Está aqui para que haja progresso na fé dos irmãos. E que os irmãos, ao olharem para cada um de nós, e que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, vejam que vale a pena servir o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? E agradecer o Senhor? Oh, Senhor Jesus. Que tal a gente orar em pequenos grupos, né, por essa palavra, por aquilo que o Senhor falou conosco? Vamos orar em pequenos grupos. Amém.